para discutir um pouquinho mais sobre aprendizado bayesiano, vamos assumir o seguinte problema. Um restaurante deseja descobrir quais as condições climáticas associadas a uma venda maior de feijoada ou filé parmegiana. O objetivo de ter essa informação é poder preparar melhor o chamado mise en place da cozinha. Então, por curiosidade, o que seria esse mise en place? Justamente essa organização, né, que se tem de todos os utensílios e ingredientes que antecede a preparação de uma receita, certo? Então, é um termo em francês que significa isso. Então, para conseguir fazer essa análise, a equipe de vendas coletou os seguintes dados. Então, nós temos aqui um conjunto de dados coletados, certo? Onde prato, né, é justamente a saída que se deseja analisar, no nosso caso seria a classe, né, que a gente quer prever, e a gente tem aqui um conjunto de evidências, né, relacionadas a aspectos climáticos, então qual é a previsão do tempo, a temperatura, umidade e vento. Tá? O que se deseja fazer? Com base em evidências relacionadas a estas variáveis, nós queremos ver qual é a classe mais provável, ou seja, para uma determinada combinação de previsão, temperatura, umidade e vento, é mais provável que seja realizada a venda de uma parmegiana ou de feijoada. Então, a classificação probabilística, como a gente comentou, ela visa estimar a máxima a posteriori, ou seja, a saída, né, da classificação probabilística é justamente a classe que maximiza esse cálculo da probabilidade a posteriori. Lembrando que a probabilidade a posteriori, né, para uma classe YI, dado uma determinada instância de classificação X, é calculada em função da probabilidade condicional de X dado Y, a probabilidade a priori de Y, tudo isso dividido pela probabilidade a priori de X, certo? Bom, a gente comentou na parte anterior que para calcular a maior probabilidade a posteriori, nós não precisamos incluir o cálculo da probabilidade de X. Por quê? Porque esse termo é uma constante para todas as classes que nós vamos analisar. Ele é o único termo nessa fórmula que não depende de Y. Então, esse P de X vai ser exatamente igual para a classe 1, para a classe 2, para a classe M. Bom, assumindo então que ele é constante para todas as classes, nós podemos eliminar esse termo. Da mesma forma, existem alguns casos em que é difícil a gente estimar a probabilidade a priori de uma classe, certo? Em alguns casos, nós temos condições de realizar esse, digamos assim, esse cálculo, em outros pode ser difícil estimar. Então, existem casos em que a gente pode assumir que essa probabilidade é uniforme e simplesmente ignorar, certo? Se for o caso. Então, nesses casos em que a gente pode fazer essa simplificação, a estimativa da máxima posteriori, na verdade, ela pode ser simplificada como a estimativa da verossimilhança máxima, que seria essa probabilidade condicional. Então, a instância vai ser classificada de acordo com a classe I, né, YI aqui, que maximiza essa condicional. Então, esse método de MAP, ele quer, o objetivo é encontrar essa hipótese que maximiza essa verossimilhança, certo? Justamente essa equação aqui. Então, ele pode ser simplificado dessa forma. No entanto, mesmo com as simplificações já realizadas, ele é um método que tem uma aplicabilidade bem limitada, porque esse cálculo da probabilidade de x, o vetor x, dado um y, para conjuntos de dados muito grandes, é computacionalmente custoso ou impraticável, certo? A gente precisa realizar justamente a probabilidade de todos esses atributos, né? E claro, a gente teria que levar em conta suas combinações, né, interdependências em relação à classe. Então, o que o Naive Bayes, o algoritmo, se propõe a fazer para resolver esse problema, né, de aprendizado bayesiano em cima da ideia de retornar a máxima a posteriori, ou de uma forma simplificada, né, como mostrei, a máxima verossimilhança. A ideia naive desse algoritmo é assumir que os valores dos atributos em X são independentes entre si, dada uma determinada classe. Essa suposição de dependência condicional permite que, ao invés de calcular, né, para cada um dos atributos, né, XJ,
a probabilidade de ele ocorrer dado que um outro, né, o valor dos demais atributos, né, e da classe sendo analisada, a gente pode simplesmente, né, pela ideia naive, ignorar essa dependência e assumir que esse atributo ele é independente, né, em relação a todos os outros, considerando uma determinada classe Y. Então, esse cálculo da regra da cadeia, que seria necessário para a gente poder destrinchar esse termo aqui, nessa probabilidade condicional de uma determinada instância dada a classe, ele é simplificado para um cálculo aqui que acaba representando essa independência condicional. Então, qual é a probabilidade de um determinado atributo J dado essa classe Y? E aqui é interessante porque eu posso analisar cada atributo independentemente, certo? Então, simplifica muito o meu cálculo, porque todas essas interdependências entre os atributos eu já não preciso analisar. Por que a gente pode assumir, né, que é uma ideia bastante naiva? Porque a gente pode entrar em problemas simples como esse que a gente está analisando, que tem relação com condições climáticas, a gente pode muito bem ter dependência entre esses atributos, certo? Por exemplo, se a previsão é de chuva e a ocorrência de vento pode estar relacionada. Se eu tivesse um atributo que me reflete, por exemplo, o uso de guarda-chuva, com certeza ele teria uma dependência, né, em relação à condição climática, ou seja, se está chovendo ou não. Então, existe, né, na realidade, existe independência entre os atributos. Mas esse algoritmo já foi provado super eficaz para resolver esse tipo de problema, mesmo ignorando essa dependência existente entre os atributos. Então, se a gente substitui o teorema de Bayes justamente nesse cálculo que a gente quer fazer, né? Então, lembrando, a gente ignora o denominador, que são as probabilidades a priori da instância, e a gente pode substituir essa independência condicional aqui, né, na fórmula do naive Bayes. Então, a fórmula do naive Bayes, desculpe, no teorema de Bayes, tá aqui. Então, a fórmula do naive Bayes, ela tá aqui representada nessa parte de baixo do slide, nesse quadradinho, em que a probabilidade de eu ter uma determinada classe Y dada uma entrada X é o quê? É a probabilidade a priori daquela classe multiplicado pelo produto de todas as probabilidades condicionais de um atributo dada aquela classe. Ou seja, qual é a probabilidade do atributo J assumir um determinado valor V, dado que a classe é parmegiana, como aquele exemplo que eu estava vendo, certo? Então, é a probabilidade de observar um valor de um atributo, dado que aquela classe é verdadeira. Como eu estimo essas probabilidades envolvidas no naive Bayes? Sempre a partir dos dados de treinamento, certo? Todas as probabilidades a priori e a condicionais são todas estimadas a partir dos dados de treinamento. Como é que eu estimo a probabilidade a priori da classe, com base no conjunto de treinamento? Então, eu simplesmente conto quantas instâncias se referem àquela classe no meu conjunto total de instâncias. Essa fração, né, ou essa proporção que eu calcular, ela vai se referir à probabilidade a priori daquela classe nos meus dados de treinamento. E a probabilidade do valor do atributo AJ, né, qualquer, assumir um determinado valor XJ, dada a distribuição de classe YI, também é estimada a partir dos meus dados de treinamento. Mas o cálculo exato depende um pouquinho do tipo de atributo. Seria um atributo categórico ou numérico contínuo. Então, a gente vai começar a discussão pelo atributos que assumem valores categóricos, certo? Então, nessa parte da aula, nós vamos ver a aplicação de naive Bayes para classificação de dados estruturados, focando na análise de atributos categóricos. Como é que é o algoritmo naive Bayes? Então, né, aquela ideia de ter um pseudocódigo que representa esse algoritmo. Eu tenho meu conjunto de dados de treinamento, né, dado por K instâncias. Eu tenho aqui uma instância de teste com rótulo ainda desconhecido. Aqui eu tenho o rótulo estimado para a instância para a entrada T, que é Y de T. Bom, então como é que é o algoritmo naive Bayes? Primeiro, ele calcula a probabilidade a priori, tá? P de YI, para cada uma das classes YI.
Tá? Então, basicamente, no meu conjunto de treinamento, eu conto quantas instâncias tem em cada classe e divido pelo total de instâncias no meu conjunto de dados. Para cada uma das classes y e i, eu vou fazer o seguinte: eu vou iniciar uma variável acumuladora com um produtório, para um produtório, eu vou chamar de prod de i, tá? Classe i, com um valor 1. E essa variável, ela vai começar a me acumular a condicional de cada um dos atributos. Então, para cada atributo preditivo, né, xt de j em xt, com j igual a 1, de 1 a d, certo? Ou seja, para cada um dos d atributos preditivos, eu vou recuperar todos os exemplos em d em que o valor desse atributo é justamente igual ao valor assumido por ele, né, na instância de teste. Eu vou organizar os exemplos recuperados de acordo com os rótulos YK, e eu vou calcular a condicional, né, de um determinado atributo em relação a essa classe-alvo, tá, com y igual a yk, e eu vou atualizar o produto de i como produto de i vezes essa probabilidade condicional. Então, percebam que esses atributos, eles vão ser analisados um a um, certo? Então, para cada um desses atributos, eu vou acumulando essas probabilidades condicionais aqui. No final de tudo, eu vou ter esse prod i como o cálculo da condicional, que seria aquele produto, né, que a gente discutiu, que ele calcula em relação a todos os atributos possíveis. E o que a gente vai fazer é, então, calcular ao final, né, o resultado desse prod i vezes a probabilidade a priori de yi, tá, para ter como o resultado a estimativa da probabilidade a posteriori, certo? A gente fez isso para cada classe yi, então, no final, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai retornar a classe yi que maximiza esse cálculo da probabilidade a posteriori como o resultado para aquela instância de teste. Todas as probabilidades no Naive Bayes podem ser pré-computadas e armazenadas em uma etapa de treinamento do modelo. Então, essa etapa que a gente chama de treinamento, na realidade, ela representa uma etapa de cálculo das probabilidades envolvidas, as probabilidades a priori e as probabilidades condicionais, tal que no momento da classificação de uma instância, essas probabilidades podem ser simplesmente consultadas, né, e utilizadas no cálculo da posteriori. Então, voltando para o nosso problema, a gente vai aplicar um Naive Bayes para resolver esse problema, então, em cima desse conjunto de dados que a gente tem. Então, lembrando que YK, né, aqui o prato, né, YK é a nossa saída, que a gente visa prever, e aqui a gente tem 4 atributos, tá, para uma determinada instância K. O atributo 1, o 2, o 3 e o 4. Bom, vamos lembrar que o nosso objetivo com o Naive Bayes é encontrar a classe yi, que maximize essa probabilidade a posteriori e retornar ela como o rótulo, né, de uma classe de teste. Então, no caso desse exemplo, a gente vai assumir como instância de teste, essa sendo mostrada aqui na parte de baixo do slide, em que eu tenho a previsão igual a sol, temperatura igual a frio, umidade igual a normal, vento igual a sim e a classe ainda desconhecida. Tá? Então, a gente vai aplicar aquele pseudo-algoritmo que eu mostrei para vocês para tentar encontrar a classe dessa nova instância. Mas o que a gente tem que fazer? Lembrando, tem que calcular a probabilidade a posteriori para prato igual a parmegiana, prato igual a feijoada. E ver em qual delas eu tenho essa probabilidade maximizada em relação a esse conjunto de entrada aqui, xt. Certo? Então, basicamente, é isso que eu estou tentando expressar. Probabilidade de feijoada, dado que eu tenho xt, probabilidade parmegiana, dado que eu tenho xt. Então, lembre que o primeiro passo do algoritmo é calcular as probabilidades a priori de cada classe. E essas probabilidades a priori, elas são estimadas com base nos meus dados de treinamento. Eu conto aqui, por exemplo, quantos exemplos eu tenho de uma classe, aqui parmegiana, quantos exemplos eu tenho aqui de uma outra classe, aqui feijoada, e quantos exemplos totais eu tenho. Então, eu tenho 14 exemplos, tá? E desses 14 exemplos, eu tenho 5 parmegiana, certo? E 9 feijoada.
Então, aqui eu tenho 14 instâncias total, né, 5 de uma classe, 9 da outra. Então, aqui eu tenho o resultado das minhas probabilidades a priori de cada classe. A probabilidade a priori de parmegiana é 5 dividido por 14, que é igual a 0,36, e de feijoada é 0,64. Então, percebam que a probabilidade a priori, assim como as outras que a gente vai calcular, são sempre estimadas a partir dos dados que nós temos. Então, no caso da probabilidade a priori, o que a gente tem é justamente uma observação somente dessa coluna. Ela ignora todo o resto, porque eu só estou interessada em ver o que tem nessa coluna aqui, que representa, então, a minha classe. Agora, o objetivo do algoritmo, para tentar prever classe mais provável, é justamente avaliar cada um desses atributos preditivos, calculando a probabilidade condicionada à classe, ou seja, condicionada à classe parmegiana, condicionada à classe feijoada. Então, o que ele faz? Primeiro, ele encontra todas as instâncias com o mesmo valor para o atributo preditivo que está sendo analisado na instância de teste. Então, nesse caso, a instância aqui de teste tem previsão igual a sol, certo? O que ele vai fazer? Ele vai analisar todas as instâncias no meu conjunto de treinamento que tem previsão igual a sol. São essas que estão destacadas. E o que ele vai fazer a partir de agora? Ele vai contar as ocorrências de cada classe para esse valor de atributo. Tá? Então, percebam que a gente está analisando esse atributo, mas assim, a gente está ignorando o que tem aqui. Né? A gente ignora o que tem nesses dois aqui, porque não importa, é independência condicional. Eu só quero ver qual é a probabilidade de eu ter previsão igual a sol, dado que está na classe parmegiana, e a probabilidade de previsão igual a sol, dado que está na classe feijoada. Bom, então aqui estão destacados os exemplos que possuem um valor de atributo igual a sol, e também estão destacadas as colunas que importam na nossa análise. Nós temos aqui, lembrando, 14 instâncias, dessas 14, 5 são parmegianas, 9 são feijoadas, tá? A gente verificou que 5 exemplos possuem o atributo previsão igual a sol. Dentre esses, né, 3 possuem a classe parmegiana, pertence à classe parmegiana, certo? Então, qual é a probabilidade do atributo Sol, dado que a classe é parmegiana? Eu tenho 5 exemplos parmegiana. Desses 5, 3 estão na classe, 3, desculpa, possuem a previsão Sol. Então, a probabilidade de ter Sol dado, né, que o prato é parmegiana, é 3 dividido por 5, que dá 0,6. Já a probabilidade de ter Sol dado, né, que feijoada, é 2 dividido por 9. Por quê? Porque eu tenho no meu conjunto de dados 9 exemplos feijoada, certo? E destes 9, somente 2 possuem o atributo igual a Sol. Então, como que eu interpreto essa probabilidade condicional? Tá? É bem importante a gente entender isso. Essa parte aqui, que seria a condição que a gente está aplicando, a gente tem que assumir que ela é verdade. Então, quando que feijoada é verdade? Né? Prato igual a feijoada. Quando que isso é verdade? Em 9 das minhas instâncias, do meu conjunto de dados. Dado que isso é verdade, né, em quantas o valor aqui desse atributo é igual a Sol? Então, nós temos 9 instâncias em que o prato é feijoada, e dessas 9, 2 têm o atributo igual a Sol. Então, percebam que essa condição que eu aplico aqui, ela me impõe o denominador, porque são todas as instâncias em que prato é igual a parmegiana ou prato é igual a feijoada, certo? Então, o produto, né, esse produtório para parmegiana, então ele vai ser atualizado com o valor, né, dessa condicional calculada, que é 0,6, porque ele a princípio era 1, e a mesma coisa para produtório de feijoada, vai ser atualizado e vai assumir o valor 0,22. Bom, esse exemplo segue, tá? Agora analisando o segundo atributo. O segundo atributo é temperatura, e para essa instância de teste, temperatura é igual a frio. Tá? Então, lembrando de novo, a gente precisa calcular as condicionais, certo? Eu tenho 4 exemplos em que esse atributo, né, 2, que é temperatura, é igual a frio, tá? Então, como é que eu calculo a probabilidade condicional de
ser frio, dado que é parmegiana. Então, lembrando, tá? Eu tenho aqui a minha primeira condição, que é parmegiana é verdade. Quando que parmegiana é verdade? Nesses 5 exemplos que eu marquei em vermelho, certo? Então, esse é o meu denominador, é 5, porque eu tenho 5 exemplos em que o prato é igual a parmegiana. Em quantos desses 5 eu observo temperatura igual a frio? Somente em um, que é justamente esse que eu estou marcando aqui, sobrepondo com esse retângulo vermelho, certo? Então, dados todas as instâncias com prato igual a parmegiana, uma instância tem a temperatura igual a frio. Então, por isso que aqui a minha condicional é 1/5, né, que equivale a 0,2. E aí a gente faz a mesma coisa para frio em relação à feijoada, né? E eu vou fazer aqui o mesmo exemplo mais uma vez, para reforçar bastante. Quando tem essa condicional, eu assumo que feijoada, prato igual a feijoada é verdadeiro. As instâncias em que eu tenho, né, essa condição igual a verdadeira são essas que eu estou marcando, são as 9, né, em que o prato é feijoada. Então, eu observo somente esses exemplos, ou seja, né, em outras palavras, o que eu estou fazendo é esquecer momentaneamente esses exemplos, eles não importam, meu universo, né, temporariamente passa a ser essas 9 instâncias, e observo dentre essas 9 quais possuem esse atributo temperatura igual a frio, certo? Então, aqui eu tenho essas 6, já estão marcadas em verde, né, mas destacando de novo, a 10 e a 13. Por isso que aqui eu tenho a condicional, né, estimada como 3 dividido por 9, que é 0,33. Ficou claro? Bom, eu vou atualizar o produto com esses novos valores, certo? Então, antes o produto era 0,6 para parmegiana, ele passa a ser 0,12, depois que eu atualizo com essa evidência em relação ao atributo temperatura. E o produtório da feijoada, que era 0,22, ele passa a ser atualizado valendo 0,0726, né, quando tem essa nova evidência. Então, percebam que a cada nova evidência que a gente está analisando, que aqui representa um atributo, a gente vai ajustando essas probabilidades. Bom, fazendo a mesma coisa para a umidade, então a umidade, né, nesse exemplo de teste anormal, eu verifico que tem 7 exemplos que possuem a umidade normal, estão aqui destacados em verde. Desses exemplos, então, a probabilidade condicional de normal para parmegiana é 1/5, que é 0,2. Eu só tenho um exemplo, né, com a umidade normal para o prato parmegiano. E a probabilidade normal, né, dado que o prato é feijoada, essa condicional é 0,66. Então, se atualiza de novo os produtórios e aí que a gente vai ajustando esses valores. Tá? Por fim, ele verifica o atributo vento, que tem o valor sim para essa instância de teste. Então, ele encontra 6 exemplos na base de treinamento que tem o valor desse atributo 4, vento, igual a sim, e ele calcula as condicionais. Né? Eu tenho 3 exemplos ocorrendo, né, quando o prato é igual a parmegiana, então a condicional de sim dado parmegiana é 3/5, e de sim dado feijoada é 3/9, 0,33. Então, aqui eu chego ao fim do cálculo, né, desse meu produtório, porque eu já analisei cada um dos atributos em relação aos meus dados de treinamento. O que falta agora? Eu fazer o cálculo produtório com a probabilidade a priori para poder chegar a uma estimativa da probabilidade a posteriori. Então, a probabilidade a posteriori de feijoada, dado esse exemplo de entrada, essa instância em que eu tenho sol, frio, normal e sim, é a multiplicação do produtório pela probabilidade a priori de feijoada, tá? Que me retorna aqui 0,011. E a probabilidade a posteriori parmegiana, ela me retorna 0,005. Então, aqui eu tenho o resultado do produtório e o resultado da probabilidade a priori, certo? Com base nesses dados, eu já consigo analisar qual é a classe mais provável. O algoritmo naive Bayes para esse exemplo vai me retornar como a classe mais provável feijoada, porque ela é aquela classe que maximiza a estimativa da probabilidade a posteriori. A de maior probabilidade posteriori é a feijoada, então, né, a gente consegue
já que estimar qual é a classe mais provável, predita por esse algoritmo, mas lembrem que essas probabilidades, elas não foram divididas pela probabilidade a priori dessa instância xt. Então, isso aqui não é uma probabilidade, ela é uma estimativa da probabilidade a posteriori, certo? Então, é importante a gente não confundir isso como uma probabilidade, mas sim como uma estimativa.